Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica, nossa última leitura bíblica no plano Lendo a Bíblia com o Pastor, neste ano de 2022. Nossa leitura hoje encontra-se em Esdras, capítulo 4, que diz assim: Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: Queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Hadon, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e outros chefes de família de Israel responderam: De maneira nenhuma. Vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuasse a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderado por Bislão, Mitredate, Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte Sinzai escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Suzã, isto é, Belém. Também enviaram saudações do restante do povo, que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo essa cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que, se essa cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como essa cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinzai e a seus companheiros em Samaria, em toda a província a oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido, ao longo dos anos, foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém, sobre toda a província a oeste do rio Eufrates, e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua palavra.
muitos, à semelhança do que aconteceu nesse texto, se levantam para tentar atrapalhar ou impedir o avanço do reino de Deus, o avanço da sua obra aqui nessa terra. Ainda que eles consigam isso por um tempo, a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Deus, ao longo do próximo ano, nos dê grandes vitórias, que o seu reino cresça, que a igreja seja mais forte e estabelecida e que, cada vez mais, nós caminhemos em direção à vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor. Um grande abraço a todos.